Acho que todo leitor gosta muito de acompanhar coleções de livros, especialmente aquelas que trazem títulos que nos agradam, que têm a ver com a nossa formação de leitores mesmo, e eu não sou diferente de vocês nesse sentido. Eu também adoro uma boa coleção que traga uma curadoria bonita e boa, de qualidade, e que também capriche nos seus livros, né, que encham os olhos da gente. Pensando nisso, eu tô criando um novo quadro aqui neste canal para a gente falar sobre coleções favoritas. E hoje eu já vou trazer aqui um episódio para vocês em que eu vou mostrar uma coleção xodozinho que foi feita com todo o carinho do mundo e que tem a ver com aquilo que eu mais gosto de trazer aqui pro canal, que é a literatura latino-americana. Então, logo depois da vinheta, vocês vão conhecer uma das minhas coleções favoritas. Eu sei, gente, eu sei que vocês aí também gostam de ter em casa várias coleções, ou pelo menos alguma que tem valor sentimental, seja pelo motivo que for, ou porque é uma coleção muito antiga, é uma coleção que veio da infância, ou é uma coleção recente, mas que deixa o coraçãozinho de vocês feliz. E comigo também é assim, eu tenho algumas coleções, não sou aquela pessoa que vai ter várias edições do mesmo livro, por exemplo, mas sim sou aquela pessoa que valoriza algumas coleções pela curadoria, pelo capricho editorial. E hoje, então, eu vou apresentar para vocês um primeiro episódio aqui em que eu vou falar sobre uma coleção que para mim é tudo de bom que vocês podem imaginar, especialmente pela curadoria dos títulos e que tem a ver com aquilo que eu faço aqui no canal. Eu tô falando desta coleção maravilhosa aqui, que é a coleção Nosotros, da editora Mundaréu. Mas, antes de falar sobre esses livros, eu quero convidar todo mundo a se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque eu sei que muita gente assiste esses vídeos sem se inscrever. E, gente, a inscrição é gratuita. É só clicar nesse botãozinho de inscrever-se e vocês vão receber aí todas as notificações quando eu tiver um vídeo novo no ar, quando acontecer alguma coisa aqui no canal, algum evento, vocês vão ficar sabendo em primeira mão. Então, se inscrevam, é grátis. Não esqueçam também de deixar um like nesse vídeo para fazer com que ele chegue a outros leitores e, claro, também vão deixando seus comentários aqui. Eu quero muito que vocês participem nesse quadro, me falando quais são as suas coleções favoritas. Vai que eu tenho aqui também, e aí eu posso trazer para o canal em um próximo episódio. Ou então é uma coleção que eu não conheço e que eu vou ir atrás e vou me apaixonar. Então eu conto muito com a participação de vocês aqui nos comentários. E não esqueçam de conferir também tudo aquilo que eu deixo na caixa de descrição do vídeo, que é esse espaço logo aqui abaixo da própria imagem, onde vocês podem expandir e encontrar várias informações sobre aquilo que eu estou falando aqui no vídeo, como, por exemplo, os links para vocês conhecerem mais das sinopses dos valores e formatos desses livros mencionados e outras coisinhas mais, tá bom? Vamos começar então por essa coleção maravilhosa, que é a coleção Nosotros, da Mundaréu. Bom, gente, eu tenho aqui 12 livros dessa coleção. Vários deles já foram lidos e alguns ainda não por falta de tempo, porque faz pouco tempo que eles chegaram por aqui, mas de qualquer forma eu quis começar aqui o quadro com essa coleção pelo capricho dela realmente. Eu acho que ela enche os olhos já logo de partida com as suas edições, como vocês podem ver aí, são edições que têm toda uma beleza estética desde a capa, né, até mesmo a parte de combinação das cores, das fontes e tudo mais. E eu acho essa coleção simplesmente um xodó por conta disso, porque ela consegue trazer esses livros que são títulos importantíssimos e também ela consegue fazer os olhos da gente vibrar quando a gente pega em mãos o livro. E um dos objetivos da coleção Nosotros é justamente apresentar a literatura latino-americana para que a gente possa entender desse continente e também se reconhecer nele. Em todas as páginas iniciais aqui do livro, a folha de guarda, a gente tem esse lema, né, da Nosotros, que diz assim: a coleção Nosotros quer contribuir para a divulgação de uma tradição literária que produziu obras estupendas e com a qual temos tantas referências em comum. Uma tradição que se propôs a representar, com variedade de recursos estilísticos e de temáticas, mas sempre com a mesma paixão e comprometimento, o caleidoscópio cultural da América Latina, e assim refletir sobre seu povo, sua cultura, sua realidade social e política.
Cada autor que escolhemos dá, a seu modo, um rico testemunho deste mundo novo, daquilo que fomos forçados a ser, daquilo que acabamos por ser e, se for o caso, daquilo que desejamos e podemos ser. Que o leitor encontre nas páginas da coleção muito o que sentir e pensar. Então, eu acho muito legal quando um projeto gráfico editorial vem assim já com um lema bem aberto, bem estampado na cara para marcar esse lugar, que é algo que às vezes faz falta, né? E a Mundarel faz isso muito bem. Então, eu precisava começar mostrando esse detalhe aqui já da curadoria e da intencionalidade da publicação desses livros, que tem aí o dedinho da Silvia, que também capricha demais assim nas escolhas dela, não só nessa coleção, em outros títulos do catálogo, mas esse aqui realmente eu tô focando na coleção, então vou ficar falando sobre ela. E aí, eu vou então apresentar para vocês os livros que eu tenho aqui, um a um, para que vocês possam saber brevemente sobre a sinopse e, quem sabe, né, se se interessarem, irem atrás deles para comprar, para ler, porque eu tenho certeza que pelo menos algum desses livros vai chamar a atenção de quem tá aí me acompanhando. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês foi publicado em 2016 e é de um autor Nobel. Ele é Prêmio Nobel de Literatura. Estou falando de O Senhor Presidente, do Miguel Ángel Asturias, que tem a tradução de Luís Regis Gil e tem até um texto complementar aqui de Arturo Uslar Pietri. E esse, gente, é um livro clássico da literatura latino-americana. Ele é um livro que é, por exemplo, estudado dentro dos cursos de letras em vários locais, porque ele realmente foi um divisor de águas. É um livro que vai falar sobre o período da ditadura na Guatemala, e o Miguel Ángel Asturias, apesar de ter nascido em Honduras, ele é nacionalizado guatemalteco, e ele sabe muito sobre a história da sua região, especialmente a história da cultura maia, né, que é algo sobre o qual ele se especializou. Mas aqui, além de trazer esse contexto político da ditadura, ele vai trazer muito mais. Ele vai trazer outros detalhes que vão ter relação com história de amor, com elementos típicos como uma paixão à primeira vista, inocência e inevitabilidade, redenção pelo amor, obstáculos no caminho. Contudo, nem o mais íntimo dos sentimentos escapa ao poder onipresente e desmedido do presidente. Seria uma narrativa tradicional, não fossem a polifonia e as personagens inusitadas, a violência e a beleza grotesca das imagens, o ritmo frenético, a técnica literária de vanguarda associada à temática política. Então, eu li aqui para vocês esse pedacinho da quarta capa porque eu acho que resume super bem o que representa esse livro, né? E já começou aí a coleção de uma maneira excelente, com os dois pés na porta, porque esse livro é dos mais impactantes que a gente tem da publicação do século XX. Eu ainda não li, mas ele está na fila dos próximos calhamacinhos latinos, então espero poder dar conta em breve, e eu sei que muita gente já leu, então quem já leu eu quero muito que comente aqui embaixo o que achou desse livro para a gente dar aquela animada e pegar para ler. Na sequência, eu vou mostrar para vocês um outro livro que também foi publicado em 2016. Estou tentando manter uma ordem cronológica aqui, mas às vezes vou dar uma furadinha, como vocês vão entender logo mais. E eu estou aqui mostrando o Montevideanos, que é um livro de contos do Mário Benedetti. Esse aqui tem tradução de Ercílio Tranjan e Nilce Tranjan, com prefácio do Éric Nepomuceno. Esse livro, gente, tem 19 contos do Benedetti e que vão tratar de apresentar a cidade de Montevidéu, mas não só isso, porque mesmo ele partindo de casos que são da classe média do século XX, né, de Montevidéu, do Uruguai, ele também vai tratar de questões que são universais. E aí ele vai falar que as enormes miudezas da burocracia, a incerta rotina de anos de casamento, relações mesquinhas, o craque de várzea, palhaços tristes, a solidão do exílio, novos velhos conflitos de classe, milagres tardios, o passado que aprisiona, paixões infundadas, tudo isso é tema dos contos do Benedetti. E fala também aqui na quarta capa que Montevideanos é um título preciso e ao mesmo tempo injusto diante da transcendência que alcançam esses recortes tão cotidianos da vida da classe média uruguaia de meados do século XX. Então é aquela velha coisa de falar a partir do local, mas trazendo sentimentos e situações que são universais e nas quais a gente pode se reconhecer. Eu tenho certeza que é uma leitura deliciosa. Ainda não fiz essa leitura,
mas eu já li outras coisas do Benedetti e sei o quão capaz ele é de construir esses ambientes citadinos, urbanos, né, e apresentar essa Montevidéu que tem um ar tão bucólico, apesar de ela ser uma metrópole, né, e que tem seus problemas também de classe e tudo mais. Então tá aqui mais um título a ser conhecido e agora dessa vez em livro de contos. Porém, não é só conto que tem aqui do Benedetti, porque essa mesma coleção trouxe em 2017 um romance dele que chama Andaimes. E aí, nesse romance, ele já vai trazer uma outra situação, que é o retorno de alguém que se exilou. Então, provavelmente muito baseado na sua própria vida, na sua própria história, o Benedetti vai fazer esse olhar para aquilo que ele encontra quando volta do exílio. E aí, todos os conflitos que surgem desse reencontro, como é normal de acontecer. Após viver vários anos exilado na Espanha, Javier retorna ao Uruguai para reconstruir a vida, talvez do momento em que partiu. Gradualmente, ao longo de conversas e desencontros, cartas, notícias e reflexões, os andaimes de que fala o título, percebe que a situação econômica e a política mudaram bastante, que os amigos e companheiros de luta transformaram-se em sentidos diversos, às vezes conflitantes. É necessário lidar com mágoas e decepções. O que resta de um país, de um sonho e de tantos afetos? Eu adoro essas narrativas que são como o reencontro com o passado, sabe? Então eu tenho certeza que eu vou gostar também muito desse romance que eu ainda não li. Do Benedetti eu li outras coisas, né? Li A Trégua, li O Aniversário de Juan Ángel e li algumas coisas de poesia e me falta ler então esse aqui que tá na fila e com certeza vai ser super conferido. E aí, em 2017, nessa coleção a gente recebeu o livro País de Canela, que é do William Ospina, um escritor colombiano. Esse título aqui tem tradução do Eric Nepomuceno e eu amo já desde a capa dele por conta dessa cor, uma cor meio abacate e muito também vívida, o que lembra bastante o lugar da onde sai essa narrativa, né? E nesse livro aqui, que aliás eu já li e adoro, o que a gente vai ter é uma épica, praticamente, em que se vai reconstruir ficcionalmente a trajetória dos colonizadores, entre aspas, né, desses exploradores que chegaram na América Latina, só que não vai ser de uma maneira tradicional, não vai ser uma jornada do herói, talvez uma jornada do herói às avessas, né, porque dá muita coisa errada, tem muito perrengue acontecendo e a narrativa ela é muito ágil e muito contemporânea nesse sentido de apresentar coisas do passado, mas de uma maneira contemporânea, talvez. Aqui fala que é uma narrativa hipnotizante sobre essa violenta aventura de busca de glória e fortuna pelos conquistadores espanhóis do século XVI, em especial os irmãos Pizarros, e sobre a descoberta do rio Amazonas por Francisco de Orellana. Então, quando ele pega essas figuras históricas, ele tem toda uma base também do romance histórico para construir esses episódios, ele fez muita pesquisa em cima disso, mas ele também aproveita para fazer uma ficcionalização daquilo a que não se teve acesso antes. E, gente, eu fiquei fascinada por esse livro. Eu achei ele muito inteligente nessa maneira de contar sobre a colonização e sobre toda essa violência, essa brutalidade, essa loucura que aconteceu aqui em busca de ouro, em busca de muitas coisas, inclusive da canela, né, para levar, exportar, enfim. Romance de excelente qualidade que eu adorei ter lido e eu recomendo muito a leitura para vocês. Depois disso, vem em 2018 um autor que já se tornou um dos meus queridinhos latino-americanos, um autor que tem um trabalho muito sério com a memória e com a identidade, que é o Eduardo Halfon. É outro guatemalteco, esse aqui mais contemporâneo, e eu li pela primeira vez, a primeira coisa que eu conheci dele foi esse livro aqui, que é o Luto. Ele é um livro super curtinho e que vai fazer também uma conexão com a memória familiar do autor. E aqui no Luto a gente tem a história de um cara que volta para Guatemala depois de algum tempo e ele está reencontrando a família, ele fica intrigado com o caso de um tio que faleceu muito cedo e ele vai tentar encontrar as memórias desse tio e entender como foi que ele morreu, e vai ter toda uma jornada individual, mas também familiar, em que ele vai tentar se reencontrar, se entender. Eu gostei demais dessa leitura, tem resenha aqui no canal, inclusive, e eu recomendo muito que vocês assistam,
porque eu sei que tem muita gente aí que também gosta desse tipo de narrativa memorialista, né? E, além desse livro, Luto, a gente tem também a publicação do Canción, que é o mais recente livro do Halfon aqui no Brasil. Saiu há pouco tempo mesmo, nesse ano de 2022, e esse eu ainda não li. Mas tô louca pra ler, porque ele também vai trabalhar muito essa ideia da memória familiar, só que contando um caso de sequestro de Eduardo Halfon, que eu não entendi muito bem se é o pai ou se é o avô dele, na década de 70. Então ele vai reconstruir isso, especialmente porque o personagem que está narrando está depois no futuro, em outro lugar, e ele vai poder revisitar isso com mais tranquilidade, aparentemente. Então tá aqui 2 livros de Eduardo Halfon, que são, eu tenho certeza, uma boa pedida para quem gosta de conhecer mais da América Latina, e aqui uma América Latina que tem a ver com os judeus que vieram para cá, e também essa coisa familiar e de buscas e de desencontros e desacertos. Eu adoro e acho que vocês também podem gostar. Mas nem só de autores homens essa coleção se sustenta. A gente tem também uma mulher representando aqui e uma mexicana que eu admiro muito já pela sua vida mesmo, não só pela sua obra literária. Tô falando da Elena Poniatowska com o seu querido Diego Suaquiela. Esse aqui é um livro que foi traduzido por Nilce Tranjan e Ercílio Tranjan. Eu acabei de me dar conta que eu não falei para vocês da tradução dos livros do Halfon, que são do Luis Fagundes, o Luto, e do Joca Rainer Terron, o Canción. Então aqui, nesse livro que eu acho lindíssima a capa, a gente tem também uma história que parte da realidade para fazer a ficção. A autora, ela vai atrás das cartas que uma esposa do Diego, que era uma mulher francesa, escreveu a ele, né, nesse período em que ele saiu da casa e voltou para o México, né? Ela meio que fica abandonada, ela começa a escrever cartas e nessas cartas ela vai colocar muita coisa de como era a rotina deles, a vida artística e social e tudo mais. A gente vai conhecer um pouco dessa parte coletiva de Paris do início do século XX e também de todos os dilemas dessa mulher que sofreu muito porque o Diego basicamente vazou, né? Então ela passa muitos perrengues e o Diego lá vivendo bem feliz no México, né? Então é um livro que é bastante doloroso nesse sentido, de ver uma mulher sofrendo por uma coisa tão clichê como essa, né? Mas é o que temos e eu tô louca pra ler esse aqui, ainda não li, mas tenho certeza que vai ser uma leitura super emocionante. Se vocês já leram, inclusive, deixem aí um comentário de incentivo para quem ainda não teve essa oportunidade, mas tá aí na fila também das próximas leituras. E em 2020 a coleção ganhou mais uma autora incrível, que é uma chilena, que eu particularmente gosto muito daquilo que eu já li dela, né? Tô falando da Andrea Jevitanovic. E essa aqui é a sua obra Não Aceite Caramelos de Estranhos, que é um livro de contos perturbador num nível extremo, porque ele coloca muitos tabus aqui dentro e faz a gente tentar lidar, ou enfim, encarar pelo menos essas coisas tão desagradáveis, né? E aqui, ela, na quarta capa, diz assim: a escritora retoma nesses contos ousados e incômodos uma das nossas mais antigas tradições literárias, a catarse. Como nas tragédias gregas, a purificação é alcançada por meio do compartilhamento visceral com o público das agruras vividas pelos protagonistas. Remete também ao conceito de Unheimlich, desenvolvido por Freud a partir de um conto do Hoffmann. Estamos diante de algo profundamente perturbador, todavia estranhamente familiar. E é exatamente isso que acontece quando a gente lê. Esse aqui tem tradução de Luís Regis Gil também. E, gente, eu gostei bastante desse livro. Tem alguns contos que eu não me conectei muito, mas a maioria eu achei super bem escrito e incômodo, me tirou do lugar que é o meu lugar de conforto, então valeu demais a leitura e eu já comentei ele aqui também e eu sugiro que vocês assistam lá a resenha para poder entender melhor do que ele fala. Mas não é só isso que a gente tem da Andrea, porque recentemente, em 2022 ou 2021, foi publicado O Cenário de Guerra, que é um outro livro dela. Esse aqui já é um romance e que vai ter uma outra pegada, muito mais ligada às memórias familiares sobre a ditadura, e ela vai tentar narrar como se ele fosse um teatro, né, em cenas, em atos, e a partir disso reencontrar alguns acontecimentos do seu passado. Os dois estão aqui, né, um já lido e o outro por ler, e é uma autora que tem uma voz impressionante e que eu sugiro muito que vocês conheçam também.
E nessa leva de autoras importantíssimas da nossa contemporaneidade, veio também para a coleção a Fernanda Melchor, em 2020, com seu Temporada de Furacões, esse aqui com tradução do Cherchenesky, que também é escritor. E esse aqui, gente, eu li e fui realmente impactada pela força da narrativa. Aqui a gente vai ter uma história de um assassinato de uma mulher que era considerada bruxa num povoado do interior, e a gente vai acompanhando por acho que uns 7 arcos narrativos, a reconstrução desse dia do crime, né? O que cada um estava fazendo, mas de uma maneira muito direta, muito insana, intensa, né, de narração, e também com muita violência, como costuma acontecer no México, né? Eu acho que a Fernanda Melchor, ela ganha muita força por isso. É um dos livros que mais me mexeu comigo durante aquele período que eu tava lendo, e eu acho que muita gente favoritou ele também, então eu sei que vários de vocês já devem conhecer esse aqui. Mas se vocês já leram esse aqui, também tem que ler o mais recente, que é o Paradise, que foi lançado nesse ano de 2022, e esse aqui eu já falei pra vocês que eu participei da revisão também. Então eu fiquei muito feliz de poder ler esse livro em primeira mão e ter contato com a obra dela que eu já admirava, e esse aqui eu gostei ainda mais. Nesse livro a gente vai ter a história de um condomínio chamado Paradise, na verdade, contada por um menino que trabalha lá como jardineiro e que desenvolve uma certa relação de amizade com um dos meninos ricos que mora lá com os avós. Só que isso é muito perturbador e ele desde o início sabe que vai dar muito ruim, alguma coisa vai acontecer ali por causa desse menino que tá com uma obsessão pela vizinha, e assim a gente vai entrando nessa desigualdade social do México, no quanto a violência está presente até mesmo nos ambientes que espero que sejam mais seguros, e, enfim, em várias outras questões de classe que só a Fernanda Melchor poderia trabalhar. Então, 2 livros dessa mexicana maravilhosa para vocês conhecerem também, recomendo muito que leiam e que assistam também a resenha que eu fiz para que vocês possam saber um pouquinho mais sobre a obra dela. E por fim, gente, mais um livro de contos aqui, e esse eu ainda não li, é de um autor que eu acho que é dos mais relevantes também para a América Latina, que é Obras Completas e Outros Contos, de Augusto Monterroso, com tradução do Lucas Lazzaretti. O Augusto Monterroso, ele também é guatemalteco, e, eu acho que eu confundi esse aqui com o Astúrias, tá? Esse aqui que é guatemalteco nascido em Honduras. Mas enfim, gente, me desculpem, mas relevem aí essas falhas técnicas. De qualquer forma, esse é um cara super renomado que tem esses contos perturbadores, né? Tem um deles que já gerou muitas leituras e muitos debates. E aqui fala que o Monterroso recorre a fábulas, alegorias e ao fantástico. Constrói histórias aparentemente simples para sintetizar sistemas de opressão e discriminação, neuroses contemporâneas e questões filosóficas. Então, é bem o tipo de conto que eu gosto, né? Que desacomoda. Eu adoro ler contos e quanto mais ele me tira a sensação de segurança de interpretação, melhor para mim. Então, aqui ele vai trazer também muito da realidade social para dentro das histórias, sem perder a mão naquilo que é tradição também, literariamente falando, né, para a América Latina. Esse eu ainda não li, mas quero muito ler e tá aqui também na fila de próximas leituras. Então, gente, espero que vocês tenham gostado de conhecer essa super coleção. Olha como fica bonitinha aqui na imagem toda reunida. Mais uma coleção, né, latino-americana. A gente tem várias aqui hoje em dia, né, no mercado, mas essa aqui eu boto fé e posso botar minha mão no fogo por ela, que eu sei que tem coisa muito boa aqui dentro, e espero que vocês tenham ficado interessados em conhecer um pouquinho mais. Eu vou ficando por aqui, agradeço a companhia de todo mundo até o final do vídeo, agradeço especialmente as apoiadoras e apoiadores do canal que fazem com que eu continue produzindo conteúdo aqui para o YouTube, e a gente se vê no próximo vídeo.